Mas vou repetir, nós temos hoje o companheiro Bruno Cabral, que é lá do Grupo Espírita Allan Kardec, em Guarapari. E teve o carinho, né, para falar para nós hoje. Ele falará a parábola da figueira. Muito boa noite a todos. Obrigado pela presença de cada um de vocês. Quero agradecer ao convite carinhoso do Roberto, a recepção calorosa dos trabalhadores. É a primeira vez que venho aqui no Irmão Tomé, né, a esta casa, e que está de parabéns, inclusive, é uma estrutura muito boa desta casa. E, particularmente, é a primeira vez que venho à cidade de Vitória para fazer uma palestra. Então, não poderia deixar de atender ao convite gentil, né, para esta noite. E hoje nós vamos compartilhar um pouco sobre essa parábola da figueira, né? Também conhecida como a parábola da figueira estéril ou a parábola da figueira que secou. E essa parábola, essa passagem bíblica, ela tem uma peculiaridade, porque ela é diferente das outras. É diferente, por exemplo, da parábola do semeador, na qual Jesus reúne os seus discípulos e diz, olha, agora eu vou contar uma parábola. Essa passagem da figueira, ela é diferente, porque Jesus não conta uma história, Jesus faz uma encenação. Ele faz uma encenação. É o que os profetas antigos, os rabis judeus, chamam de ação simbólica. E esta é uma passagem que mostra uma ação simbólica do Cristo. Então hoje eu faço um convite aos presentes, porque nós vamos mergulhar, fazer um mergulho profundo nesse entendimento. E a primeira coisa que nós precisamos entender é isso aqui, ação simbólica. Ação simbólica é uma encenação que os profetas faziam para expressar uma lição ou dar um recado. Se a gente abrir o Velho Testamento, nós vamos encontrar outros tipos, outros exemplos de ação simbólica. Do profeta Ezequiel, do profeta Jeremias, na qual ele recebe a ordem divina para poder andar nu pela cidade, né? E aí fica todo mundo espantado, mas o que ele quer dizer com isso? Era um recado da manifestação divina ao povo judeu. E aí Jesus vai repetir isso, essa ação simbólica, aqui na parábola da figueira e também na expulsão dos vendilhões do templo. A expulsão dos vendilhões do templo também é uma ação simbólica. Só que para falar da expulsão dos vendilhões do templo, é preciso uma outra palestra. É uma palestra só para ela. Hoje nós vamos nos concentrar aqui na parábola da figueira que secou. Então a gente começa com a leitura do texto. Está lá em Marcos capítulo 11, versículos de 12 a 14. E diz o seguinte: quando saíam de Betânia, ele teve fome. E vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se, a ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então disse Jesus à figueira: que ninguém coma de ti fruto algum. O que os seus discípulos ouviram. Então aqui está a passagem. Para entender, se a gente pegar assim só superficialmente, nós vamos ficar nos perguntando, poxa, mas o que Jesus quis dizer com essa encenação, com essa ação simbólica? O porquê que ele se aproximou da figueira? O porquê que ele não encontrou fruto naquela figueira? Então nós vamos agora contextualizar. Jesus vai ao encontro da figueira após a entrada triunfal em Jerusalém. Vamos pegar agora o contexto temporal. Jesus vai a Jerusalém para a festa da Páscoa. E ele, na volta de Jerusalém, ele passa por essa figueira. Então nós estamos seguramente no mês de abril.
era o mês de abril, a época em que surgem os brotos. A figueira, árvore que dá o figo, e o figo, como toda fruta, tem a sua época propícia para poder frutificar. Eu, por exemplo, gosto muito de mexerica. Então eu sei que mês de junho, até um pouquinho antes, maio, é certo, né, a época da mexerica. Então eu faço estoque lá em casa e ninguém mexe. Né? Com o figo é a mesma coisa. A época do figo também é de maio para junho. E estavam no mês de abril. Quando Jesus passou por essa figueira, era mês de abril, era a próxima Páscoa, a festa da Páscoa, que já era uma festa tradicional do povo judeu. Era uma época em que surgem os brotos. E olha que observação interessante. Nessa época, o comum é a figueira não apresentar uma frondosa folhagem. Por isso aquela figueira teria chamado a atenção de Jesus. Porque o normal da figueira vai se aproximando, abril, maio e junho. Abril, primeiro surgem os brotos, são as bêbaras, ou os brotos. No mês de maio, a figueira apresenta folhagem. E no final de maio para junho, começa a dar os frutos, a frutificar. Então, por que essa figueira, no mês de abril, teria chamado a atenção de Jesus? Porque ela estava um pouquinho adiantada. Era mês de abril ainda, e ela já apresentava uma folhagem frondosa, quando o normal seria apresentar essa folhagem apenas em maio. Por isso essa figueira chamou a atenção de Jesus. E aí Jesus aproveita para dar a lição. Que lição? Nós vamos entender devagarzinho. Primeiro, a gente está se localizando aqui no espaço e no tempo. Agora nós vamos para os elementos da parábola. E quais são os elementos? Primeiro, vamos voltar aqui para a gente não se perder. Quando saíam de Betânia, ele teve fome. Teve fome. O primeiro elemento é a fome. Que fome é essa? E os estudiosos bíblicos, eles salientam que não era uma fome biológica. Não era aquela fome de fazer roncar a barriga. Por dois motivos. Primeiro, Jesus e os discípulos se encontravam em Betânia. Eles saíam de Betânia, em direção a Jerusalém. Quando eles se encontravam em Betânia, Jesus e os discípulos costumavam hospedar-se na casa de Marta, Maria e Lázaro. Marta e Maria eram duas moças muito dedicadas, muito trabalhadoras e muito cuidadosas com a casa. Então os estudiosos bíblicos, eles presumem que Marta e Maria, por serem tão cuidadosas, não deixariam que Jesus saísse da casa delas sem fazer uma refeição, sem um de jejum. Então, primeira presunção, essa fome não era biológica, Jesus já tinha feito uma refeição. Segunda presunção, a mensagem do Cristo é a mensagem mais profunda. Então não é de uma fome qualquer que ele está falando. Agora nós vamos descobrir de que fome ele está falando. A gente recorre então ao próprio texto bíblico, para a gente não ficar perdido em interpretações, para a gente não cair num labirinto de entendimentos pessoais. O legal de estudar as parábolas é que você deixa o próprio texto bíblico, o próprio evangelho falar. Então a gente vai deixar o evangelho falar, consultando aqui João, o livro de João, capítulo 4, versículos 31 a 34. Aqui já é uma outra passagem. Entretanto, seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Os discípulos chegam para Jesus e falam: Rabi, come. Ele, porém, lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros:
trouxe-lhe porventura algo para comer? E Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, o que nós podemos pensar? Qual era a fome que Jesus tinha ao aproximar-se da figueira? A fome, a vontade de ver realizada a obra do Pai, aquele que o enviou. A fome de realizar a obra que o Pai, para a qual o Pai o enviaste. Então essa era a fome de Jesus. Aqui a gente já começa a entrar no entendimento mais profundo. Seguros disso, seguros desse entendimento, com essa clareza, nós vamos para o próximo passo. Próximo elemento da parábola, figueira. Por que uma figueira? E o que ela representa? No entendimento, principalmente no entendimento do povo judeu. O que ela representaria? Então nós vamos recorrer aqui a duas passagens para a gente chegar a esse entendimento do que a figueira representa. Primeiro está em Oséias, capítulo 9, versículo 10, e depois no Salmo 1. Vamos devagarzinho de cada vez. Vai dizer: achei a Israel como uvas no deserto. Vi a vossos pais como a fruta temporã da figueira no seu princípio. Então, Israel, vossos pais, figueira, a gente já começa a fazer as ligações. E aí no Salmo 1, para ficar mais claro, diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Então, de quem a figueira está falando? Quem representa a figueira? A figueira representa o povo de Israel. O povo de Israel. O povo judeu. Então aqui nós já matamos o segundo elemento para o nosso entendimento. Primeiro, aliás, o terceiro, né? Primeiro nós já conseguimos visualizar o contexto temporal e de localização dessa parábola, dessa ação simbólica. Segundo, entendemos o que é a fome de Jesus, e agora estamos entendendo o que é a figueira, o que ela representa. E agora, vamos aprofundar um pouquinho nessa figueira, porque o texto bíblico deixou claro que a figueira é o povo de Israel. Então a gente vai recorrer à obra espírita chamada A Caminho da Luz, que é uma obra recomendadíssima, e eu quero reforçar aqui. Quem ainda não leu, por favor, leia a obra A Caminho da Luz, de Emmanuel. E Emmanuel tem um capítulo especialmente dedicado para a nação de Israel. E ele diz no seu entendimento: examinando esse povo notável no seu passado longínquo, reconhecemos que, se grande era a sua certeza na existência de Deus, muito grande também era o seu orgulho dentro de suas concepções de verdade e de vida. Quando Jesus diz que não veio para os sãos, mas para os doentes, a gente começa a entender, e juntando com esse texto, nós começamos a entender o porquê que ele encarnou entre o povo judeu. Porque apesar de uma fé ardente, de uma esperança tremenda no Messias e no monoteísmo,
que é a base da doutrina cristã. Os judeus apresentam uma vaidade exclusivista e pretensiosa, também palavras de Emmanuel. E são totalmente cegos pelo orgulho. Por isso Jesus veio entre eles. E por isso Jesus fez questão de nascer entre eles numa manjedoura. E não como um príncipe. E não como num palácio. Agora a gente vai entender o porquê que Israel se encarrega de transmitir as lições para toda a humanidade. E porque as lições do Cristo primeiro se dirigem a eles, mas que na verdade se dirige a todos nós. Então aqui nós pegamos o livro O Consolador, também de Emmanuel. É um livro parecido com o Livro dos Espíritos, para quem não conhece. O livro O Consolador é parecido com o Livro dos Espíritos, também é um livro de perguntas e respostas. E quem responde é Emmanuel. Então na pergunta 262, fazem o seguinte questionamento para ele. Por que razão a palavra das profecias parece dirigida invariavelmente ao povo de Israel? E aqui Emmanuel diz o seguinte: em todos os textos das profecias, Israel deve ser considerada como um símbolo de toda a humanidade terrestre, sob a égide sacrossanta do Cristo. Então a figueira, nessa parábola, meus amigos, não está representando só o povo de Israel. A figueira representa toda a humanidade. Para reforçar mais ainda, quando nós vamos no livro Paulo e Estevão está prestes a ser apedrejado, a ser executado, em suas últimas palavras, Estevão se vira para o Sinédrio e diz o seguinte: um dia, vocês entenderão que aos olhos de Deus, Israel é a humanidade inteira. A humanidade inteira. Então aqui fechamos o entendimento. A figueira somos nós. Nesta parábola, nesta ação simbólica do Cristo, nesta encenação, a figueira somos nós, humanos. Agora, para a gente fechar o entendimento. Qual o significado do fruto? Porque, recapitulando, né? Sempre bom recapitular. Jesus se aproxima da figueira, frondosa, cheia de folhagem. Ele tinha uma fome, que nós já sabemos qual é. Se aproxima da figueira, que nós já sabemos o que representa. E ele procura um fruto. Que fruto? O que esse fruto representa? Então a gente vai à carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22. E Paulo diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Pronto. Fechamos o entendimento da parábola. O entendimento evangélico. Agora a gente vai complementar com a doutrina espírita. Com o olhar de Kardec. Então, segundo o entendimento até aqui, nós somos a figueira. E Jesus vem em nossa direção, procurando o nosso fruto. A pergunta que cada um de nós deve fazer para si mesmo é: que fruto eu tenho para oferecer ao Cristo? Que fruto eu tenho? Olha o que Kardec diz. A figueira que secou é o símbolo
dos que apenas aparentam propensão para o bem, mas que, em realidade, nada de bom produzem. Dos oradores que mais brilho têm do que solidez, cujas palavras trazem superficial verniz, de sorte que agradam aos ouvidos, sem que, entretanto, revelem, quando perscrustadas, algo de substancial para os corações. É de perguntar-se que proveito tiraram delas os que as escutaram. Simboliza também todos aqueles que, tendo meios de ser úteis, não são. Todas as utopias, todos os sistemas loucos, todas as doutrinas carentes de base sólida. O que as mais das vezes falta é a verdadeira fé, a fé produtiva, a fé que abala as fibras do coração. A fé, numa palavra, que transporta montanhas. São árvores cobertas de folhas, porém, baldas ou vazias de frutos. Então Jesus, todos os dias Jesus vem até nós, procurando nossos frutos. Só que ocultos são os caminhos pelos quais Jesus se utiliza para vir a nós. Então sabe como é que Jesus vem até mim? Através daquele parente difícil de lidar. Sabe como é que Jesus vem até mim? Através do morador de rua que vem me pedir uma esmola. Sabe como é que Jesus vem até mim? Quando Ele coloca um malfeitor no meu caminho e eu tenho que perdoar. Quando Ele coloca alguém para vir me pedir perdão. E aí Ele quer ver o fruto. O que está faltando para o nosso fruto? O que está faltando para nós frutificarmos? Mas não desanimemos. Porque se tem uma coisa que também essa parábola traduz e explica, é que tudo tem a sua etapa. Então nós não estamos aqui, de forma alguma, desprezando as folhagens. Nós não estamos aqui, de forma alguma, desprezando a importância da leitura, dos estudos, das palestras. O que não pode, só não pode estacionar nisso. Nós precisamos frutificar. Porque vai dizer Tiago, em uma de suas epístolas, apóstolo Tiago, que a fé sem obras ela é morta nela mesma. Então se a gente não exercita, não frutifica a nossa fé, não produz os frutos da nossa fé, ela vai enfraquecendo. Porque Jesus quer ver o fruto da obra do Pai. E sabe o que acontece? Se a gente não frutificar, dificilmente a nossa fé vai resistir. Porque se a gente se recusa a trabalhar no bem, se a gente se recusa a ajudar o próximo, a pedagogia divina vai encontrar outros mecanismos para testar a nossa fé. E aí vem algo ruim que acontece, e aí um parente adoece, alguém próximo, e você é impelido de uma forma ou de outra a ajudar. Porque nós passamos muito tempo adormecendo. E às vezes a gente adormece por tanto tempo, que para a gente despertar é necessário uma tragédia, como a de 2 anos atrás em Mariana. Porque aí sim, aí as pessoas despertam, começam a se movimentar,
e dão um show de arrecadação de alimentos, de doações. E aí a gente vê e dá orgulho. Poxa, mas o brasileiro é muito solidário. E que bom que é. Mas não precisa acontecer uma tragédia para a gente mostrar que é solidário. Não precisa. Há diversos grupos de trabalhos voluntários espalhados por todas as religiões e até organizações que nem são religiosas, né? Há tantas ONGs, as pessoas fazem trabalhos maravilhosos, as ONGs fazem. A gente só precisa escolher de acordo com a nossa disponibilidade, de acordo com a nossa vontade e atuar em alguma coisa. Ah, mas eu não tenho tempo. Não tem problema. Faça da sua profissão, da sua atividade profissional, um ato de frutificação da sua fé. Faça a sua profissão com amor, com prazer. Enxergando a função social da sua profissão. Também está frutificando. Então esse é o convite de Jesus. Jesus está vindo até nós, querendo ver o nosso fruto. Nós temos que oferecer alguma coisa. Porque a bondade divina nos dá todos os instrumentos. Ele nos dá a terra, nos dá a enxada, nos dá os instrumentos necessários, as ferramentas, nos dá as relações afetivas, mas alguém tem que plantar. Deus também não vai plantar por nós. Alguém tem que plantar. E por isso essa simbologia da árvore. Da árvore. Nós somos árvores que frutificarão. Frutificarão. E Jesus já nos enxerga como árvores, mesmo quando ainda nós somos sementes. Porque o olhar de Jesus é o olhar mais abrangente. É um olhar mais profundo. A notícia ruim é, se nós não frutificamos ainda, nós perdemos tempo. A notícia boa é, nós temos a eternidade pela frente. E Deus nos abre os caminhos para mudarmos no tempo que quisermos. No tempo que quisermos. Então, se quiser mudar de vida hoje, eu tenho totais condições para isso. Se eu quiser ingressar num trabalho amanhã, eu tenho condições para isso. O campo de trabalho é aberto a todos os espíritos, não importa por onde tenham andado. Porque a bondade divina não tira de ninguém a chance de estender a mão. Não há ninguém tão inferior que não possa estender a mão para alguém. E também não há ninguém tão superior que não possa ser ajudado. Então não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Algum momento da nossa vida nós vamos despertar. Pode ser com uma música, pode ser com uma palestra como essa de hoje, pode ser com uma tragédia. Porque Emmanuel vai dizer o seguinte: os espíritos despertam. Há alguns que despertam com o canto de um pássaro. E há alguns que despertam com o estouro de uma bomba. Então o chamado do Cristo para nós é: despertai. Eu quero ver frutos. Eu quero ver frutos. Nós já passamos muito tempo dentre os mais variados círculos religiosos, circulando entre eles, e só nos templos
só nos templos. Está na hora da gente continuar no templo, mas fazer a nossa volta, no nosso caminhar, um templo contínuo de adoração a Deus. Por isso Jesus diz o seguinte: dai de graça o que de graça receberes. Quando a gente ouve essa frase, a gente pensa logo em gratuidade, né? Trabalho voluntário. Mas é algo mais profundo do que isso. É graça no sentido de dom, de bênção. Todos nós recebemos graças e bênçãos. Todos nós, ao encarnarmos nesse planeta, nós recebemos investimento espiritual. E como todo bom investidor, quem tem um comércio, uma empresa, sabe do que eu estou falando. Tudo que a gente investe, a gente espera retorno. A espiritualidade investiu em nós. Jesus investiu em nós. E Ele espera retorno. Ele espera retorno. Então, o que de retorno nós podemos dar? Que fruto nós podemos frutificar na nossa árvore, que somos nós? E o melhor de tudo, os frutos ficam para a gente. O que nós frutificamos, o que nós fazemos de bom, você não tira de você e vai embora. O que nós fazemos de bom fica para nós, acrescenta na nossa alma. Então dai de graça, dai de dom. O que você tem de dom, o que você faz de bom, dá para o outro. Ajuda. No que você é bom, faça disso uma graça para o seu próximo. E isso acrescenta na nossa alma, porque quem ajuda é muito amparado. Não quero dizer aqui que existe uma imunidade para quem trabalha numa casa espírita, para quem trabalha em outro tipo de ação no bem. Não existe imunidade, porque trabalhador espírita sofre também, né? Os maus bocados. Mas existe um amparo. Existe um amparo em razão do trabalho. E esse amparo se dá pelo consolo. E aqui, já no finalzinho, no último parágrafo, Kardec também cita o seguinte, que a figueira seca, a figueira frondosa, né, sem frutos, simboliza também todos aqueles que, tendo meios de ser úteis, não são. Todas as utopias, todos os sistemas loucos, todas as doutrinas carentes de base sólida. Então a gente encontra por aí várias doutrinas. Religiões tem mais de 1000. Mas o que Allan Kardec pergunta é: a sua religião, a sua doutrina, a sua teoria, não importa qual seja, qual é o fruto dela? Quantas mães que perderam um filho, a sua teoria já consolou? Quantos filhos que perderam o pai, os pais, a sua religião, a sua doutrina ou a sua teoria já consolou? Por isso vai dizer Jesus: reconhece-se a árvore pelo fruto. A árvore só é boa quando dá bons frutos. E nós podemos dizer, como espíritas, que sim, o Espiritismo, por meio da sua revelação divina, já consolou muita gente, já atenuou muitas dores. Se ainda temos dúvidas disso, vamos rever os vídeos das mães recebendo as cartas de Chico Xavier.
escrito pelos seus filhos. O quanto mudou a vida dessas mães, o quanto consolou. Se temos dúvida disso, vamos ler o livro Céu e Inferno, na categoria dos espíritos felizes. E mesmo dos espíritos sofredores, que se sentem gratos por poderem testemunhar em nosso favor, como irmãos mais velhos, ensinando para nós: olha, não vá por aí. Nesse buraco que você vai passar, eu já caí nele. Não vai por aí não. Então aqui Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, que também tem as instruções dos Espíritos, está nos dizendo: não fique ocioso, trabalhe. Não seja a figueira que secou. Você já tem todos os instrumentos. Então, vá e frutifique. Eu fico por aqui. Obrigado pela atenção. Que Jesus nos abençoe.